Janeiro é um mês muito especial para nossa carteira, porque é o mês de aniversário. Nós estamos completando 2 anos, onde eu iniciei aqui a nossa jornada aqui na renda variável, tanto no investimento no Brasil como no exterior. E foram 2 anos de muitos erros, alguns acertos e correção de rota. Mas foi um ano de muito aprendizado. E esse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 fundos imobiliários que eu estou de olho estudando no decorrer desses 2 anos, que eu pretendo, nesse ano de 2026, incluir na carteira. Então, se você quer saber quais são esses fundos, fique comigo até o final que você vai descobrir quais são. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras. Aqui você acompanha a minha jornada rumo à renda passiva, investindo no exterior e aqui no Brasil também. E como eu disse na introdução desse vídeo, é um mês muito especial. Janeiro é um mês especial por 2 motivos. O primeiro é porque é meu aniversário. Esse mês de janeiro eu vou estar completando 49 anos de idade, isso aí. E a nossa carteira também faz aniversário em janeiro, vai estar completando 2 anos de investimento e, como eu disse, de muito aprendizado nesse decorrer de 2 anos. E esse ano a gente tem que tocar o barco, né? 2026 já começou e o nosso projeto continua. E você tem acompanhado comigo aqui nesses vídeos que eu tenho compartilhado no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 fundos que eu estou de olho, estudando, acompanhando, e eu pretendo incluí-los aqui na nossa carteira nas classes de fundo imobiliário com foco em renda passiva, né? E eu quero compartilhar com vocês esses 5. Mas antes de vermos esses 5 fundos, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like, assim você vai estar ajudando aqui o algoritmo do YouTube. E também comenta aqui embaixo, você tem algum desses fundos que eu vou te mostrar? Compartilha comigo aqui e eu tenho respondido todos que têm comentado aqui no nosso canal, nos vídeos, tá ok? Então vamos lá. Mas antes, depois que você já se inscreveu aqui no canal, deu o sinal, ativou o sininho, deu um like, vamos ver como é que está a minha posição da carteira agora em janeiro de 2025. E vamos ver quais são os ativos que eu já tenho antes de vermos quais são os 5 que eu pretendo colocar aqui. Vamos lá. E assim iniciamos o ano de 2026, hoje dia 7 de janeiro, né? Com uma posição aqui de patrimônio, com um total de R$ 43.797,67, né? Investidos R$ 40.950,69, onde nós tivemos um ganho de capital aí de 7%. E esse ganho foi de R$ 2.846,98 até o exato momento. E nós já recebemos desde janeiro, aqui que a gente falei que a gente começou a nossa carteira, né? De um total de R$ 3.795,40 de dividendos, que nos deu de lucro, a soma dos dois, né? De R$ 6.642,38. Rentabilidade aí de quase 17% da carteira. E como eu disse, eu comecei lá em janeiro, né? Um dos primeiros ativos foi o ETF BIL e o VOO, né, que está com a gente até hoje, e aqui foi em janeiro, e nós viemos aportando, aprendendo, mudando a rota, e fechamos aqui dezembro, né, com o vídeo que está anterior do fechamento de dezembro, e janeiro, hoje nós estamos aí com esse total aqui, e já tivemos um ganho aí só nessa semana, com esse crescimento que teve recentemente, aí um ganho que a gente já viu aqui, né, então patrimônio fechando, nós fechamos em dezembro com 43.713 e estamos agora com um ganhozinho de poucos reais, de 43.797, como eu já disse. E aí nossa carteira está dividida assim, ó. 33,5% em ETFs internacionais, que é essa parte aqui, e em azul 38,55% fundos imobiliários, que é o assunto do nosso vídeo hoje, onde eu pretendo incluir mais 5, né? E os 5 que fazem parte da nossa carteira, do total de 8 ativos, são esses aqui, ó. Nós temos 8 ativos na carteira, 5 fundo imobiliário e 3 ETFs internacionais. E atingimos aqui um marco agora essa semana dos fundos imobiliários de R$30 mil. Nós fechamos com 29 mil em dezembro e já estamos com 30, né, com o ganho de capital que teve essa semana, esse crescimento que teve nos fundos imobiliários. E esses são os fundos que estão na nossa carteira atualmente, e que é um Fiagro, um fundo de papel que empresta dinheiro para o agronegócio, né? Então, com 650 cotas. O SNEL 11, com 720 cotas, é um do setor de energia renováveis, né? O Suno Energia Limpa, ele investe em fazendas solares.
né? E o GGRS11 do setor logístico, um fundo que investe em galpões logísticos e industriais com 620 cotas. O GARI 11, um híbrido, que ele tem agora 3 tipologias, inclusive eu fiz um vídeo recente aqui, eu vou deixar para vocês no card, sobre o GARI 11 e a conquista das 600 cotas, onde ele investe, tem no seu portfólio aí imóveis logísticos, imóveis de renda urbana, que são aqueles atacarejo, né? E agora entrou um ativo novo que você vai descobrir nesse vídeo aqui, ó. Então, 600 cotas, uma tipologia nova. E o RZTR11 com 50 cotas, que é um que investe em fazenda com 3 modalidades, né? Ele aluga, vende e arrenda a fazenda. E tá aqui o nosso total de 30 mil com esses 5. E eu quero incluir mais 5, que é o que eu vou te mostrar agora. O primeiro fundo que eu estou estudando para incluir na carteira agora em 2026. E o primeiro é o BTLG11, BTG Pactual Logística, um fundo que já fez parte da carteira, mas eu quero trazer ele de volta. Ele está cotado aí, por cada cota, em torno de R$ 103,70. Está no seu preço justo, pelo patrimonial. Teve uma entrega de dividendos nos últimos 12 meses de 9,15%. Cheguei a comprar ele a R$ 88,00. Fiz lucro para aumentar a posição em outros. E agora eu quero voltar com ele na carteira no decorrer do ano. Cada um deles vai ser no momento que tiver a melhor condição, né? Claro. E aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá? Você deve estudar, ler os relatórios. Aqui só estou compartilhando com você quais vai ser meus planos para 2026. E o BTLG11 tem uma variação positiva de 20,5% nos últimos 12 meses e uma liquidez de 18 milhões de reais diário. Então é um fundo que tem liquidez, fácil de entrar e sair. E como entregou no último ano aí 19,09, né, nos últimos 12 meses. E é um fundo que tem entrega aí não só dividendos, não paga muito como outros que nós temos na carteira, mas é um fundo para ser a base da carteira, principalmente no setor logístico, né, que eu quero aumentar também. Além disso, é um fundo que é um reloginho, né, entrega dividendos aí de forma recorrente. Vamos ver aqui embaixo, ó, tem pago em torno de 0,79 centavos, vem pagando, é um dos critérios que eu sempre olho, é um fundo que paga recorrente, vem crescendo os dividendos no decorrer dos anos, né? Pagou uma média aí de 10,69 nos últimos 5 anos. E ele, como eu disse, é do setor logístico. Vamos acompanhar aqui, ó. Do setor logístico galpão, tem 414 mil cotistas, né? Esse taxa de liquidez, né? O patrimônio hoje é 103,76, está cravado aqui e pagou 109 centavos por mês aí, né? Um fundo de tijolo. E está com a vacânciazinha de 3%. Então esse é um ponto que a gente tem que penalizar com relação ao fundo. E ele tem passado nos meus critérios. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E outro ponto muito importante para a gente resumir aqui com relação ao BTLG11 é a localização dos imóveis. Ele tem imóveis de excelente qualidade, mas principalmente no coração financeiro do país, que é São Paulo. Ele tem imóveis aí nesses last mile aqui, né, de qualidade em 30 e 60 quilômetros da grande capital de São Paulo, que é onde as entregas são rápidas. São excelentes inquilinos e excelentes imóveis, e essa é uma característica incrível do BTLG11. Que você pode estar acompanhando outros vídeos aqui no canal. Esse é um resumão. O nosso segundo é o TEP11, o TEPP11 da Telos, um fundo que tem se mostrado resiliente num setor que não se recuperou totalmente aí depois da pandemia, que é o setor de lajes corporativas. Ele recentemente se tornou um fundo base 10. É um fundo que eu venho acompanhando no decorrer desses 2 anos, né? Segurei porque é um setor que eu não curtia muito, mas o fundo tem se mostrado e eu quero diversificar a carteira. Entregou 11,86% aí de dividend yield nos 12 meses. Está com desconto, mas aqui o desconto está calculando errado, ele está em torno de 0,98% sobre patrimonial. Isso é uma falha aqui do investidor 10. Está com liquidez boa de 2 milhões, quer dizer, tem liquidez, é um fundo não muito grande, mas está crescendo. Entregou uma variação positiva de 23% nos últimos meses, né? A gente pode 93% no último ano. Vem aí crescendo o número de cotistas, principalmente depois que virou base 10. E é um fundo, como eu disse aqui, do setor de laje corporativa, de tijolo também,
de tijolo, laje corporativa. Está com 27 mil cotistas atualmente, tem crescido depois de se tornar a base 10. O patrimonial aqui está errado, 9,80, né? Ele desdobrou, mas aqui não acertou ainda. E está pagando 8 centavos por cota, né? Por cada cota adquirida por ele. E é um fundo que está com 0 vacância, mas recentemente ele declarou aí a compra de um novo ativo, de um prédio na Avenida Paulista que está com vacância. E esse número pode mudar um pouquinho, mais nada que comprometa. Acho que menos de 5% de vacância que esse imóvel tem, e vai trazer vacância depois de vários meses de recorde de 0 vacância no fundo. Mas é um fundo que eu tenho acompanhado e tem tido uma boa gestão. Inclusive tem live deles apresentando, eu gosto muito de acompanhar. E, além disso, é um fundo que tem entregue aí de forma recorrente seus dividendos. Se for pegar aqui nos anos, ó, é um fundo que veio entregando, crescendo o fundamento, entregou muito não recorrente, porque a tese do fundo é interessante. Agora está aí com o último pagamento de arredondando para 8 centavos, mas é 0,075 centavos aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Arredondou aqui, mas é 0,075 centavos. Arredondando para 8 aqui, que o investidor arredonda para 8. Mas é isso que ele está pagando. E a tese do fundo é interessante. O fundo, ele tem aqui lajes corporativas, né? E o fundo, ele pega ativos que estão no mercado e dá um banho de loja nele, né? Sempre buscando ter os selos, né? Aqui a gente tem os 5 principais ativos dele, né? O Passarelli, que é esse década de 70, hoje é um prédio moderníssimo, recebeu selo de qualidade aqui, e esses são os principais ativos aqui do fundo que ele tem. Ainda entrou mais um novo, que é esse edifício lá na Avenida Paulista, que eu não lembro o nome agora. Então, indo de 5 para 6 ativos agora. E é um fundo de laje corporativa, mas tem mostrado bom resultado, uma excelente gestão muito ativa, que eles têm essa tese de pegar um imóvel e dar uma cara nova para ele e botar para vender no mercado. É um fundo bem ativo com relação à compra e venda. E tem entregue bons resultados, né? Esse é o nosso segundo fundo imobiliário que eu tenho estudado aqui para entrar na carteira de eleição de 2025. E o terceiro, que é um fundo imobiliário do setor de shopping center, o XPML11. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui onde eu faço a comparação dos 5 top fundos de shopping e eu dou meu parecer lá no final do vídeo sobre o XPML11. Eu te indico em ver esse vídeo aqui. Eu explico claramente por que ele entrou na minha lista aqui de shopping center. O XPML11 está sendo cotado em torno aí de R$ 109,49. Está com um ágiozinho aí de 1%. Está sendo cobrado aí o valor da cota maior que o valor patrimonial. Está entregando nos últimos 12 meses 10% aí de dividend yield. Um crescimento aí de variação da cota de 23,57 e 19 milhões de liquidez. Um fundo muito grande de shopping, que a gente vai ver daqui a pouquinho os ativos dele. E aqui ele mostra o crescimento dos últimos meses, né? De 23,85 a gente viu nesses últimos 12 meses. Com relação à cota, a gente vê aqui com os dividendos, claro, o crescimento do fundo, a valorização do fundo. O fundo, como eu disse, é um fundo de shopping center gerido pela XP, de tijolo, shopping center, tem uma taxa administrativa de 0,55, está com a vacância aí normal para shopping. Valor patrimonial 108,73, como a gente viu que está sendo, o pessoal está pagando um ágiozinho pela qualidade, até 1,05, eu achei aceitável, e paga 0,92 centavos por mês de dividendos, que paga igual um reloginho que a gente for ver aqui, ó. É um fundo que tem pago de forma recorrente aqui os dividendos. Vou pegar o máximo aqui, ó, de forma crescente. Aqui foi o ponto que os shoppings sofreram bastante, mas depois ele vem se recuperando, e a tendência agora com a expectativa, né, da Selic cair, que o mercado todo está esperando isso a partir de 2026, principalmente março, isso faz com que estimule o consumo, né? E o consumo, as pessoas no Brasil amam shopping. Então, a tendência é que isso favoreça também. E paga de forma recorrente, como eu falei, de 92 centavos por cota. E
ele é um fundo que tem excelentes ativos. Isso me chama muita atenção, olha só. Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, Tietê Shopping Jardins. Aqui, ó, são excelentes shoppings onde ele tem participações, né? Todos esses, ó. E é um fundo que eu não tenho ainda, nunca tive nenhum fundo de shopping, e esse é uma diversificação de um setor que no Brasil tem se mostrado muito resiliente, e é um fundo que tem entregado bons resultados. E esse foi o nosso fundo de shopping XPML11. Nosso quarto fundo aqui que eu estou estudando para 2026 incluir na carteira é o RBVA11, o fundo Bravo Renda Varejo, né? Ele é de renda urbana, focado ali em imóveis de rua. Hoje está cotado aí, ele tornou base 10 recentemente também, está com 9,97, está com desconto de 5%, entregou 10,83% aí de yield nos últimos 12 meses. Um crescimento de variação também, é um fundo que me surpreendeu, eu tenho acompanhado há bastante tempo, mas eu tinha um pé atrás pelo fato de ele ter agências bancárias, mas ele está fazendo essa migração, desfazendo de muito imóvel, vendendo imóvel de agência bancária, né, que é uma tendência no Brasil hoje, é a digitalização dos bancos, e os bancos estão desfazendo dos seus atendimentos físicos com as lojas, entregando. Tanto que na minha cidade que eram 4 bancos Itaú, agora são só 2, eram 4 Bradesco, agora são só, acho que é só 1. E principalmente os bancos privados estão diminuindo a sua presença física nas cidades. E esse fundo ele começou como um fundo de agências bancárias, e ele tem feito um bom trabalho nessa mudança, essa metamorfose aí com relação às classes de ativos. Então, é um fundo que cresceu aí 34,73% nos últimos 12 meses, né, aqui junto com os dividendos. E é um reloginho também, está entregando aí bons dividendos mensais. Aqui ele é do tipo tijolo também, todos que eu estou trazendo aqui são de tijolo, o último não. E é híbrido, né, porque ele tem vários tipos de imóveis dentro da carteira. Tem uma taxa de 0,35% ao ano, está com vacância de 0,60%, porque tem alguns imóveis vagos. Chegou a 88 mil cotistas, traz liquidez, patrimônio de 10,54 e está pagando 9 centavos por cota. E aqui a gente pode ver a tipologia desse ativo aqui, inclusive você tem que ler os relatórios, aqui eu estou tendo um resumão, só te mostrando quais são os fundos que eu estou de olho, e você deve estudar, ler o relatório, e não é indicação de compra e de venda, lembrando isso, tá? Então hoje ele tem 77 imóveis distribuídos nessas categorias aqui, ó. E tem 11 imóveis vagos que entra aqueles 6% de vacância, né? Então, ó, os clientes são Santander, Caixa Econômica, Pão de Açúcar, Coga, Pernambucana, Açaí, Ânima, Centauro, Renner, Itaú, Storinge, Supernovo, Ultra, e aí os inquilinos com os inquilinos que estão aí na carteira, bem pulverizado, questão de inquilinos, né? Aqui a gente pode ver a tipologia. São 80% de imóveis de varejo, 18,7% de imóveis de varejo AAA, de última qualidade. Já tem alocação em imóvel, eles também investem em outros fundos imobiliários. E ele é um fundo que tem entregue aí de forma recorrente os dividendos, que a gente pode ver aqui agora. Ó, entregou nos últimos anos aí, dividendos recorrente. Teve uma quedinha aqui, que aqui entrou muito de extraordinário das vendas, e está entregando de forma recorrente aí 9 centavos por cota. A gente pode ver que o Datacom dele é no dia 30 e paga dia 15. Aqui, ó, vem pago aí 9 centavos de forma recorrente. E esse foi o nosso quarto. E agora o último é um fundo que eu nunca falei aqui no canal, né? Esses outros normalmente eu tenho abordado sobre eles. O TEP também é a primeira vez, mas esse é um fundo que eu estou olhando com muito carinho, estudando. É um fundo um pouquinho mais arriscado, mas ele tem entregue aí grandes resultados, que é esse aqui, ó. Que é o Mana 11, um hedge fund. O que é o hedge fund? São fundos multi-estratégia. Ele não investe só num setor, ele investe em vários setores ligados ao mercado imobiliário. Ele é um hedge fund multi-estratégia, né? E é um fundo que tenho estudado aí de um tempo para cá. Eu estou pensando em colocar na carteira.
E ele é um setor híbrido, né? Porque ele investe em vários setores. Hoje está cotado em 9,29, mais um fundo base 10, entregou 14% aí de juros nos 2 meses, está com desconto de 1%, com a liquidez aí chegando ao 1 milhão, quase 1 milhão, 985 milhões, 980 milhões aí de liquidez, tá aí um fundo que de repente não tem uma posição muito grande, e teve uma variação positiva, ele vem crescendo aí, não guinada. Recentemente, quando eu olhei a primeira vez, ele estava em R$8 e alguns centavos, né? Aqui, ó, vou até mostrar aqui, no início do ano. No início do ano ele estava com... Ó, janeiro, aqui, ó. Não, aqui em dezembro eu comecei a estudar ele, ó, 8,50, 8,70. Então é um fundo que tem crescido aí nesse mês, junto com os outros fundos, o IFIX tem crescido bastante. Então é um fundo que eu estou de olho. Ele, como eu disse, é considerado setor outros, né? Porque não é específico. Títulos de valores imobiliários, porque ele tem muita parte em papel. Está com a taxa de 1%, zero vacância, porque nesse caso do Mana 11, ele não tem imóvel, mas poderia ter imóveis também, do hedge fund, multi-estratégia, ele pode ter imóveis também na estratégia, não é o caso dele. Está com 33 mil cotistas, patrimônio de 9,40, né? E está pagando 11 centavos por mês aí, por cota, com um patrimônio de mais de 353 milhões de reais. E como é que ele é composto, o Mana 11? Como é que ele gera renda, né? Então ele gera renda dessa forma aqui, ó. Aqui 71% são CRI, ele investe em CRI, papéis, né? Dívida. 13% em outros fundos imobiliários. 11% em corporação, onde ele entra com grana, e a estratégia dele é interessante, que ele entra com a grana, mas no acordo que ele faz com as incorporadoras, com as construtoras, ele tem que receber primeiro antes de todo mundo. E 2% em ações de empresa voltada a esse mercado de imobiliário na bolsa, como shopping e construtoras. E 2,5% está em caixa aí para alocar e girar a carteira. É um fundo ativo. Aqui a gente pode ver uns tipos de investimento aqui de incorporação, principalmente em Florianópolis, edifício de altíssimo padrão, né? Aqui a gente pode ver também, ó, a localização desses empreendimentos lá em Florianópolis. E vamos ver um pouquinho da composição da carteira aqui no relatório, que eu aqui, ó, a composição do CRI, toda a parte de que ele investe em CRI, bem pulverizadinho, bem diversificado, a maior posição não chega a 5% dos CRIs, aqui indexado a IPCA e CDI. Também tem aqui a parte de estruturado, né, que investe também, faz parte de estruturação de títulos. Aqui a parte de incorporação, que são aqueles imóveis que a gente viu lá em cima, onde ele investe naqueles imóveis. E aqui as ações, ó, como a Aulos Shopping, MRV Construção, Shopping e Shopping. Então, é um fundo bem diversificado, uma estratégia. Ele vai sempre buscar a melhor estratégia para o fundo e pensando na logística aqui, dos cotistas. Então, é um fundo que eu tenho estudado, tenho pago aí de forma recorrente, que a gente pode ver aqui no Investidor 10. Aqui, ó, nos últimos 5 anos, pagou em torno de 1,30 por cota e ele vem pago aí, ó. Como a maior parte é fundo de papel, ele tem essa variação, mas está sempre em torno que o menor foi lá em 2022, 8 centavos, mas depois está em torno de entre 10 e 11 centavos. Inclusive o Guidance está entre 10 e 12 centavos por cota. E esse foi os 5 fundos que eu tenho estudado aqui para carteira, para entrar na carteira de fundo imobiliário nesses 2005, eu pretendo chegar a 10 fundos. Lógico, não vou investir na ordem que eu mostrei, eu só mostrei quais são que eu estou estudando, você tem um papel de estudar. E me diga aqui nos comentários qual desses fundos aqui você já tem na carteira, e desses 5 que eu apresentei aqui, o que você acha deles? Compartilha comigo aqui, eu quero saber. Ok? Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like para nos ajudar. E eu vou deixar esses 2 vídeos aqui para você também maratonar aqui no canal. E a gente vai se falando aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Tony Martins e até mais.